Olá, queridos, tudo bom com vocês? Vamos nos reunir mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, que cura, salva, liberta, que nos direciona, que nos dá entendimento, que abre a nossa visão espiritual, nosso discernimento espiritual, e que quando nós estamos sob a orientação de Deus, estamos sobre a orientação da palavra do Senhor, nós caminhamos em retidão e colhemos os melhores frutos dessa terra. Então eu convido vocês a abrirem o livro de João, capítulo 16, versículo 22, que vai falar assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Recapitulando um pouquinho, lá no início do capítulo 16, Jesus vai falar aos discípulos que eles sofrerão perseguições por conta, de estarem levando a palavra do Senhor às pessoas. E ele diz que ele fala isso a eles para que eles não venham a tropeçar, que eles não venham a tentar desistir do que o Senhor chamou eles para fazer. Mas ele diz que a tristeza desses discípulos, porque em algum momento eles iriam ficar entristecidos, que a tristeza deles seria transformada em alegria. Mas o que é enfático nesse capítulo é porque Jesus fala, prediz, a sua morte para os discípulos, não de uma forma explícita. Ele diz aos discípulos que eles não o verão, mas em pouco tempo o verão novamente. Chegará o tempo que eles não o verão mais, mas daqui a um tempo eles o verão novamente. E eles ficam se perguntando o porquê disso. E Jesus sabia que eles se entristeceriam por conta da sua morte. Mas Jesus também sabia que a alegria deles retornaria por conta da ressurreição de Jesus. E no versículo 22, ele vai dizer que isso vai acontecer com eles, que eles se entristecerão, que é hora de tristeza para eles, mas que eles verão Jesus outra vez e eles se alegrarão e ninguém jamais poderá tirar essa tristeza deles. E é assim na nossa vida, queridos. Há momentos que nós achamos que a tristeza e o desânimo, eles irão nos vencer e que nada dará certo, que tudo na nossa vida está desmoronando e que não vai ter uma possibilidade de reconstrução, de restauração, de cura, de libertação. A gente olha para as pessoas ao nosso redor, para as circunstâncias ao nosso redor e diz: meu Deus, e agora? O que nós faremos? Como é que nós vamos prosseguir diante de tudo isso? Eu acredito que esse foi o sentimento dos discípulos quando Jesus falou essas coisas e quando de fato aconteceu dele ser crucificado, dele ter entregue a vida dele por nós. Eu acredito que depois que tudo acabou, que tudo foi consumado, os discípulos ficaram realmente com essa angústia no coração. E agora? Como nós iremos prosseguir? O que nós iremos fazer se o nosso mestre não está mais aqui conosco? E muitas vezes a gente se sente assim, A gente se sente sozinho, a gente acha que Jesus abandonou a gente, que Deus abandonou a gente, que Deus está em silêncio, que Deus não está trabalhando na nossa vida. E isso vai enchendo o nosso coração de uma tristeza e de uma angústia
que por alguns momentos faz a gente desistir daquilo que a gente quer, de buscar aquilo que a gente quer, de buscar a presença do Senhor, enfim. Mas o Espírito Santo, o Consolador, ele sempre vem para nos dizer que mais um pouco à frente terá alegria. E ele segura na nossa mão e ele nos encoraja a prosseguir. E Jesus deixou isso aqui falado para os discípulos. Ele diz assim, no versículo 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E o conselheiro é o Espírito Santo. Então tudo tinha um propósito, tanto na tristeza, principalmente na tristeza, para que a alegria chegasse, para que 3 dias após a alegria na vida desses discípulos fosse eterna, para que mais um tempo os discípulos tivessem a presença do Senhor, eles fossem batizados com o Espírito Santo, eles pudessem conviver mais um tempo com Jesus, aprendendo mais um pouco até a ascensão do Senhor aos céus, para sentar à direita do nosso Pai. Então, queridos, não desistam quando a tristeza vier, porque mesmo tristes, os discípulos eles não desistiram. Jesus deixou claro para eles, Jesus falou para eles que eles teriam tristeza, que eles seriam perseguidos, que iriam querer até matá-los, justificando que seria em prestação de culto a Deus, mas que nem por isso era para eles tropeçarem, era para eles recuarem. E é o que eu digo nesta manhã para você que me escuta. Mesmo com as tristezas do dia a dia, mesmo com as circunstâncias, que as circunstâncias não estejam favoráveis, não desistam. Vocês têm o Consolador ao lado de vocês, aquele que intercede por vocês com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não sai uma palavra da boca de vocês, só sai lágrimas. O Espírito Santo sabe o que dizer ao Pai, o que entregar ao Pai, porque Ele conhece vocês. Então, amados, eu quero entregar essa chave para vocês, esse link com o céu. Que não desistam, porque agora pode ser hora de tristeza para vocês. Mas vem dias, e vem dias bons, e vem dias de alegria, vem dias de vitória. Vem dias de bênção, de recompensa dos céus para você. Só não desistam, sejam perseverantes. Pois no versículo 33, no final do capítulo, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você também pode vencer as suas aflições. Basta que você tenha ânimo. Então, querido, se você está desanimado neste dia, anime-se. Anime-se. Coloque um louvor, louve a Deus, ore ao Senhor e agradeça. Porque a gratidão faz com que os céus se movam por você e para você.